Sejam todos muito bem-vindos a este guia explicativo da Ford College. Olha, o nosso objetivo aqui hoje não é só fazer uma simples formatação de texto, não, longe disso. O que a gente tem pela frente é um verdadeiro processo de manufatura de precisão. É uma linha de montagem para finalizar o resumo do Capstone sobre o Proof of History. A ideia é pegar aqueles dados soltos da nossa última etapa e transformar tudo em um artefato super polido, totalmente pronto para ser entregue para a equipe de arquitetura. E vamos direto ao ponto aqui. A grande verdade é que uma engenharia excelente só é tão boa quanto a documentação que a acompanha. Na fase anterior, a gente construiu um protótipo incrivelmente sólido com aquele rascunho guiado, certo? O trabalho pesado já foi feito. Mas, para esse protótipo ser útil no mundo real, ele precisa de um polimento rigoroso. É hora de transformar um mero rascunho em um artefato técnico perfeito para um ambiente de produção. Para organizar tudo, este é o nosso índice arquitetônico de hoje. Vamos passar por 6 etapas. Primeiro, da construção ao polimento. Depois, o resumo executivo, a validação de achados, as recomendações e impacto, a formatação para o repasse e, por fim, o nosso checkpoint e próximos passos. Então, começando logo pela seção 1, da construção ao polimento. Todo aquele material acumulado até agora, sabe? O esboço estruturado, as medições, as citações minuciosas que a gente juntou dentro do nosso ecossistema de aprendizado na Ford College, tudo isso funciona como matéria-prima. É super valioso, claro, mas ainda é um diamante bruto. É agora que entra a nossa linha de garantia de qualidade, onde a gente vai refinar essa base para entregar um resumo técnico de altíssimo nível, cristalino e direto ao ponto. E isso nos leva à seção 2, o resumo executivo. A verdadeira porta de entrada do projeto. Agora, o que é muito interessante de observar aqui é o contraste brutal entre o certo e o errado. De um lado, temos aquele erro clássico, marcado com um X verde escuro, um parágrafo denso, inflado, com mais de 500 palavras que ninguém quer ler. Do outro lado, a marca de seleção laranja com o nosso alvo, um parágrafo enxuto com um limite estrito de menos de 300 palavras. É tipo o limite aerodinâmico de peso em um voo, sabe? Não tem espaço para excessos. Só entra o escopo principal e as conclusões. A regra de ouro para esse limite de 300 palavras é implacável. Cada frase precisa ter um propósito claro. Ou ela orienta quem está lendo, ou apoia uma descoberta técnica que fizemos, ou prevê uma ação futura. Elementos essenciais como a definição de escopo, conclusões de alto nível e um alinhamento perfeito com o público técnico precisam estar aí. Não pode ter enrolação. É a engenharia de texto na sua forma mais pura. Avançando para a seção 3, validação de achados. Afinal de contas, no mundo da engenharia de redes, uma afirmação sem provas é só um palpite, né? O requisito mínimo do nosso projeto é ter pelo menos 3 achados totalmente validados. Percebam que toda afirmação técnica precisa mapear diretamente para um log-fonte ou benchmark. Por exemplo, se a gente afirma que a latência do Proof of History foi reduzida, a evidência reproduzível desse benchmark precisa estar colada nessa afirmação, exatamente como engrenagens de uma máquina girando juntas. E para garantir que essa engrenagem nunca falhe, a gente usa essa sintaxe específica de rastreamento. Quando incluímos essas marcações exatas nos registros de testes, criamos uma reprodutibilidade absoluta. Assim, a próxima equipe consegue verificar os resultados instantaneamente. Ninguém precisa perder horas reexecutando testes antigos da rede do zero. É eficiência operacional levada ao máximo. Entramos agora na seção 4, recomendações e impacto. A hora de transformar dados em ações. Então, o ponto crucial aqui é abolir totalmente a imprecisão. As nossas recomendações não podem ser vagas em hipótese alguma. Elas precisam ser impulsionadas por hipóteses claras e guiadas por dados. É fundamental dividir esses passos entre as vitórias de curto prazo, como os pequenos ajustes de configuração, e os objetivos de longo prazo, como um grande redesenho de armazenamento. E, claro, cada passo precisa estar obrigatoriamente ligado a um achado específico e justificar a estimativa do impacto qualitativo daquela mudança. O que nos leva direto para a seção 5, formatação para o repasse. É a hora do empacotamento. Este é o nosso fluxo de trabalho iterativo em 5 passos. É um ciclo contínuo de refinamento. E tem um detalhe de ouro aqui no final. Para fazer uma apresentação brilhante de 5 minutos para os nossos pares, a gente só precisa de um único slide muito bem desenhado e de notas de orador cirurgicamente cronometradas. Como eu disse antes, menos é mais. E por falar em estrutura, temos também esse token de anotação específico. A aplicação exata dele funciona como um mapa direto para o tesouro. Isso torna absurdamente fácil para a equipe de arquitetura buscar as referências como logs ou código-fonte lá no apêndice. Eles vão direto ao ponto sem precisar ler o documento inteiro caçando agulha no palheiro.
Chegando agora na reta final, a nossa sessão 6, checkpoints e próximos passos. O filtro de qualidade definitivo. Estamos no fim da linha de montagem, mas a grande pergunta que fica no ar e que cria até um certo drama é esta: o artefato sobrevive ao teste da engenharia de operações? É agora que a gente para de tratar o material apenas como um texto e passa a encará-lo como uma peça de software crítica que está prestes a entrar em produção. É um escrutínio implacável. E isso ilustra brilhantemente a extrema importância de rodar esses testes diagnósticos finais. Passar ileso por esses filtros rígidos, como garantir o limite de 300 palavras, a rastreabilidade perfeita com os links, a proveniência exata dos achados apoiando as recomendações e a fluidez do ensaio de 5 minutos, é o que atesta inequivocamente que a nossa entrega atinge o altíssimo padrão de exigência desse capstone. Porque no fim das contas, entregar um artefato irrepreensível não é só ticar uma caixa de tarefas feitas. É construir a fundação exata para o que vem a seguir. A preparação para o deploy, que envolve debates intensos sobre os trade-offs no design da arquitetura de armazenamento e otimizações como Clause Break na Solana. O sucesso das atualizações do sistema de amanhã depende inteiramente da clareza da nossa entrega de hoje. E a gente encerra com essa reflexão super provocativa. A sua documentação técnica esclarece o futuro ou requer um manual próprio só para ser decifrada? Lembrem-se, uma engenharia de ponta só gera impacto real se iluminar o caminho e não criar novos quebra-cabeças. Esperamos que esse guia explicativo da Forge College tenha ajudado a demonstrar o rigor necessário para essas entregas em ambientes complexos. E para continuar explorando a fundo a arquitetura da Web3 e muitos outros temas incríveis, não deixem de acessar o site forge.college. Até a próxima, pessoal!